E aí pessoal, boa noite. Hoje a live vai ser sobre física quântica e tudo que você precisa saber sobre física quântica. Física quântica e os grandes mestres. Quem são os grandes mestres? Quem foram os grandes mestres? Por exemplo, Lao Tse, Buda, Cristo, Krishna, Lao Tse, Sócrates, Gandhi, vários outros. O que eles descobriram? O que eles sabiam que as outras pessoas não sabiam? Qual era a metafísica que eles usavam? Como que eles faziam multidões se movimentar? Às vezes eles não precisavam falar nada, só a presença deles em um país mudava o país. E mudava o país por quê? Por causa da energia que eles tinham. Porque a realidade ela não é totalmente física, ou talvez não seja nem um pouco física, segundo a física quântica. Tudo é uma onda, tudo é colapsado. Se tudo é uma onda, tudo é mental. O mental que faz as coisas acontecerem e serem criadas, claro. Você mantém o Gandhi, por exemplo, para libertar a Índia, ele levou 32 anos. Então não foi também da noite para o dia, né? Mas ele foi criando, foi uma questão gigantesca, né? Praticamente um negócio que era considerado impossível, né? Que a coroa britânica era onde o pessoal costumava falar que onde o sol nunca se põe, né? Então era impossível libertar 300 milhões de escravos da coroa britânica na época, né? E foi o que o cara fez, né? Ele, só com o entendimento que ele tinha e com o colapso da função de onda, né? Que é a questão da física quântica mesmo, né? Que você pensa, você cria. É só você manter aquela energia naquilo que você quer, naquele pensamento que você quer. Então esses caras, eles descobriram essa questão aqui. E teve outro que era um metafísico muito absurdo, que era o Joel Goldsmith. Na época dele, ele estava na Segunda Guerra Mundial, né, lá nas trincheiras, né? Só que como ele era um grande metafísico, o que ele fazia? Ele dava um comando para as balas, que as balas passavam por ele e não atingiam ele. Porque ele tinha conhecimento, ele entendia da física da coisa, da metafísica. Isso é física quântica avançada já. E o que isso tem a ver? Quando ele estava nessa trincheira, no caso ele estudava muito, para passar o tempo tinha a Bíblia dele lá, aí caiu a Bíblia dele lá no chão lá, e ele basicamente caiu num capítulo lá que ele falava assim, ó: você não pode usar o conhecimento que você tem para benefício próprio. E a partir daquele momento que ele teve uma expansão de consciência, ele automaticamente foi chamado para sair das trincheiras. Então, como que isso é possível? Será que eles não estavam precisando de pessoas lá na linha de frente para mandar bala nos inimigos? Precisavam, mas e essa questão do universo? O universo, ele é mental. Você expandiu a consciência, você sai daquele lugar que você estava. Porque não precisou ele ir lá e pedir para tirarem ele lá das trincheiras. Ele foi chamado por outras patentes lá mais altas dele e foi chamado para retaguarda. E por que isso? Só porque expandia a consciência dele. Só que ele era um grande metafísico, né? Então a expansão de consciência de Joel Goldsmith é coisa absurda, né? E o que tem a ver os outros grandes mestres? Todos os outros grandes mestres, eles entenderam isso. Que tudo é mental. Tudo é criação, é colapsado. É isso que fazia. Por exemplo, quando o mestre, né, o Cristo no caso, ele falava assim, tipo: tudo que vocês pedirem, crendo que vocês receberam, vocês receberão. Isso é pura física quântica. Pura, a mais pura. Por quê? Porque quando você acredita que você já recebeu, você já criou essa realidade. Isso é pura criação mental. Então você receberá no futuro. Mas você tem que acreditar que você já recebeu.
Isso é uma metafísica já. Isso é criar a própria realidade. E outros casos, por exemplo, lá do filme Matrix, né? O Neo lá que tem aquele garotinho lá que fala pra ele lá daquela colher lá, que ele tenta entortar o garfo lá, a colher, né? O que significa aquilo lá? O garotinho fala assim, a colher não existe. Ou seja, é tudo mental. Aí quando ele tenta ver a realidade, perceber a realidade, que só existe uma onda, aí é quando a realidade começa a se entortar, né? A colher. Porque não é a colher que entorta, né? Segundo o garotinho, é a sua mente que entorta. Ou seja, ele entortou na mente dele, fez com que a colher entortasse. Ele não precisou com a mão fisicamente ali. Então esse é para mim o grande paralelo de todos os grandes mestres. E quando você vai mais a fundo na metafísica ali da física quântica, né? Tem a questão lá que o Buda descobriu também, que é o soltar. Solta que vem. Isso é um paradoxo total e absurdo, completamente. Porque quando você solta, você meio que manda como se fosse uma frequência assim para o universo, que você já tem tudo. Você soltou tudo porque você já tem tudo. É um paradoxo, daí você tem que quebrar a cabeça um pouquinho, mas Buda levou praticamente 12 anos pensando nessa questão. Quando ele descobriu que existia fome, existia doença, existia morte, existia a pobreza, né? Porque ele foi criado em palácios, né? Ele vivia numa bolha ali que tudo era perfeito. Quando ele descobriu que existiam essas coisas, aí ele saiu do palácio dele lá e foi vivenciar todas essas questões, né? Da doença, da fome, ou seja, ele sofreu, né? Acabou sofrendo bastante assim nessa questão de buscar as respostas, né? Por que as pessoas têm doenças? Por que as pessoas morrem? Por que elas têm a questão da pobreza? Então ele foi a fundo nessa questão ali, saiu do palácio e ficou 12 anos buscando essa resposta. E quando chegou um ponto ali que ele já estava quase à beira da morte até, que não encontrava a solução, foi aí que ele desistiu, ele soltou. Ou seja, ele sentou lá na árvore, né, segundo o mito, né, e soltou tudo. Foi aí que ele teve o que o pessoal teve o consenso de chamar da iluminação, que é quando ele entendeu que quando você solta é quando você tem tudo. Esse é o caminho do meio, isso que ele descobriu. Não é através do sofrimento que se chega aonde precisa chegar. E como que ele chegou na conclusão do soltar? Porque o soltar, ele envolve, vamos dizer assim, você quer um carro. Beleza, você vai batalhar, você vai lutar, você vai atrás, vai correr, vai sofrer, vai batalhar, pumba, vai chegar um ponto que, legal, você conseguiu o teu carro. Mas agora, essa sensação de saciedade vai durar pouco. Daqui a pouco você vai querer o segundo carro. Aí você começa a batalhar de novo, batalha, e competição, porque todo mundo quer. Com muito esforço, muito sofrimento, você consegue ter o segundo carro. Vai ser o suficiente? Aí o Buda fala assim, nunca vai ser o suficiente. Aí você vai querer o terceiro carro, o quinto, o 10º, o melhor carro que existe no mundo. Aí um carro só não vai ser suficiente, vai ser precisar 10 desses daqui, 100 desses. Aí quando você já estiver tranquilo, não precisar mais de carro nenhum, aí você vai querer o quê? Você vai querer outras casas, os barcos, iates, os maiores barcos, os maiores iates, porque nada satisfaz o ego. Você vai querer uma mansão em cada ilha, em cada continente. Isso nunca vai saciar a pessoa. Por mais que você tenha recursos, nunca chega um limite que você fala, agora tá bom. Por exemplo, até já foi questionado alguns sheiks, alguns árabes assim, bilionários, né?
quanto tempo vocês tiveram de alegria, de felicidade? Ele falou assim, ó, 3 dias. Ou seja, o palácio dele, quando ele viu tudo aquilo lá, 3 dias. Então, 3 dias ele ficou muito feliz. Tirando isso daqui, o resto da vida, ele falou que praticamente mesmo sendo mega bilionário, sofrimento. Porque ele não entendia, e não entende, né? Talvez não entendeu em vida, né? Como que funciona a vida. Que é preciso soltar. Porque só através do soltar que o ego pode ser preenchido. E você pode ter todas as necessidades supridas. Porque é um paradoxo. Quando você solta, você acha que você vai morar debaixo da ponte. Mas não. Você acaba sendo suprido também. Porque pro ego vai ser um negócio muito difícil de entender. Porque é um paradoxo. Você solta e vem. Isso é uma metafísica já bem avançada, que é preciso estudar, é preciso ir atrás, é preciso ir a fundo, porque quando Buda entendeu que quando ele soltava, as coisas vinham até ele não morreu, ele sentou lá debaixo da árvore e se iluminou. O que aconteceu? Chegou daqui a pouco uma mulher, trouxe comida para ele, outra pessoa, porque ele soltou e as coisas começavam a vir para ele. Cristo, se você for ver a história dele, segundo o que foi contado, ele não se preocupava com essas coisas. Ele simplesmente dava o que ele tinha e os recursos para ele eram abastecidos. Porque quanto mais você dá, mais vem. Isso daqui é a pura questão da que muitos têm aquele documentário, né, Lei da Atração. O que é a Lei da Atração? O que você manda para o universo volta para você. Então, no caso, o que Cristo fazia? Cristo dava tudo o que ele tinha e ele sempre tinha tudo o que ele precisava. Porque é a pura Lei da Atração. Tudo que você manda, volta. Então, quando você solta tudo, o que é metafisicamente falando? Você soltou tudo, você deu tudo, você enviou tudo. Vai voltar tudo para você. Você é completamente abastecido. Só que quando você recebe, vamos dizer, você soltou tudo e começou a vir tudo para você. Você não pode se apegar a essas coisas. Aí chega aquele ponto que Cristo falou assim, ó. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Por quê? Porque você não pode se apegar às coisas. Por exemplo, você tem essa casa. Aí você começou a se apegar, pronto, você já perdeu. Porque o apego ele é quando você se apega nas coisas, que energia você está mandando para o universo? Que você não tem, a escassez. Eu preciso daquilo, a escassez. Quando você solta, você já diz que você tem tudo. Aí você cada vez atrai mais para você. Por causa dessa questão do magnetismo, da atração. Então, física quântica é realmente muito interessante, mas tem que ir a fundo nas filosofias. Os grandes mestres, eles entenderam a fundo, né, as implicações de tudo, né? Tipo, o Buda levou 12 anos para entender essa questão. E quando ele soltava, ele tinha tudo. Essa é a questão. Cristo, ele foi um pouco... Ele usou outras palavras. O amor. O que é o amor? O amor é você transbordar. Você derrama abundância, você derrama amor. Quando você está no sentimento do amor, você transborda. E quando você transborda, você está enviando muita coisa boa e automaticamente está recebendo muita coisa boa. Porque é impossível ser diferente. Você manda coisa boa, volta coisa boa. Isso é como se fosse um rádio, uma televisão. Você sintonizou naquele canal, é o que você vai ter. Então você sintonizou na frequência que você está
de raiva e ódio, aquilo lá aumenta. Se tá na frequência do amor, aquilo lá aumenta. Então o que você manda, volta. Isso é... E o Joel Goldsmith, ele falava assim, ó, quando ligavam para ele, por exemplo, assim, 2, 3 da madrugada, ligavam para ele ali. Meu parente ali tá morrendo, tá muito mal, não sei o que. Ele falava só assim, ó, pensa no parente. Pensou? Pronto, tchau. Aí ele desligava o telefone e ia dormir. E a pessoa lá do outro lado curava. E curava por quê? Porque na cabeça de Joel Goldsmith a doença não existe. Só existe saúde. Isso é puro colapso da função de ondas. Quando teve aquele episódio lá do romano lá que foi visitar o mestre lá, o Cristo, ele falou assim: basta um comando seu, basta um pensamento seu que eu sei que o meu servo vai estar curado. Ou seja, ele nem precisou ir até a casa lá daquele romano lá e ele foi curado. E aí ele fala: não encontrei fé maior que a sua, que a desse cara aqui. Então ele tinha muitos discípulos e nenhum se comparou ao entendimento que aquele cara teve, a confiança. Isso o Joel Goldsmith fazia praticamente o tempo todo. Foi um dos maiores, como ele entendia a metafísica, um dos maiores curandeiros da época, né? Só que o que acontecia? Ele chegou ao ponto que ele entendeu que não adianta eu ficar curando as pessoas e as pessoas logo mais criavam doença novamente. Porque o que acontece? Na cabeça do Joel Goldsmith, ele olhava a pessoa está saudável. E automaticamente a pessoa ficava saudável. Só que a própria pessoa é quem cria a sua doença. Isso entra na parte do livre-arbítrio. Tipo, o Joel Goldsmith ele não podia interferir no livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa quer ficar doente, ninguém pode impedir a pessoa de ficar doente. Porque, vamos dizer assim, ele olha para a pessoa e vê saúde, mas a pessoa dentro dela, dentro dos pensamentos, da consciência dela, ela daqui a pouco ela começa a se sentir mal. Ela olha para si e começa a ter os mesmos pensamentos padrões que ela sempre teve, que criaram aquela doença. Então o Joel Goldsmith chegou ao ponto que ele falou assim, ó, vou parar com esse negócio de fazer essa questão de cura, né, de curar, ficar curando as pessoas, e vou começar a ensinar as pessoas. Porque não adianta, eu curo, a pessoa cria a doença de novo. Eu curo, a pessoa cria a doença de novo. Então ele falou assim, ó, chega, a partir de agora eu vou começar a ensinar as pessoas. E se a pessoa aprender, ela vai aprender a criar a sua própria saúde, a sua própria... Até na questão financeira, questão de relacionamentos e tudo mais, passa por isso. Quando a pessoa entendeu como funciona, aí que ela começa a criar a própria realidade. Aí não precisa ficar ele lá, indo lá e ficar curando as pessoas. Porque a própria pessoa cura. Até Cristo, quando fazia essas questões de cura, ele perguntava assim: o que você quer que eu faça? Por exemplo, chegava lá no cego, aí perguntava para o cego: o que você quer que eu faça? Ele falava assim: eu quero voltar a enxergar. Aí quando ele fazia o milagre da cura, o que ele falava assim? A sua fé te curou. Ou seja, claro que Cristo tinha um conhecimento muito absurdo ali, ele conseguia manipular algumas coisas, mas basicamente é a pessoa com seu próprio livre-arbítrio que cria a sua saúde. Então meio que ele era quase que um canal assim que permitia a pessoa a fazer sua própria cura. Então em última instância ninguém cura ninguém, porque é a própria pessoa que cria a sua saúde ou a sua doença. Isso que é o mais legal. Quando você vê a física quântica a fundo, você percebe
que a matéria não existe, só existem ondas. E o que são essas ondas? É o que na física quântica chamam de vácuo quântico. Talvez Cristo chamava de Deus, talvez outras religiões chamavam de outra coisa, Dharma, sei lá, ondas, estado de Buda, o Tao, no caso do taoísmo, né? O que era o Tao? O Tao não pode ser explicado, ele tem que ser vivenciado. São filosofias que você começa a comparar uma com a outra, começa a fazer sentido. Às vezes o que o cara aprendeu, ele simplesmente tá passando o mesmo conhecimento, só que com outra roupagem, outra forma de falar, outro jeito de explicar, para ver se as pessoas entendem, né? Então, Sócrates explicou de um jeito, Gandhi deu outro. Gandhi ele não ensinou, mas se você pegar a vida dele, como que ele vivia, ele entendeu o processo de criação. E quando você entende que não existe nada físico, nada material, que só existe uma onda, que a tua mente está criando a sua própria realidade, aí você mudou o jogo, aí acabou. Praticamente é game over. Aí você começa a se tornar um deus da tua própria realidade. Porque nem mesmo Deus pode interferir no seu livre-arbítrio, porque ele deu de presente. Você é a imagem e semelhança de Deus, não é isso que é dito? Ele não pode interferir no teu livre-arbítrio também. Se você quer sofrer, você vai sofrer. É livre-arbítrio, é uma escolha sua, pessoal. Então, se você entendeu que só existe uma onda, você entende automaticamente o quê? Todas aquelas historinhas e crenças de manipulação são falsas, porque só existe uma onda, não existe matéria. Se não existe matéria, não existe doença. Aí você começa a ir a fundo nessa questão, você vê que só existe uma onda. Não vou nem falar as outras coisas, né? Então, todas aquelas crenças limitantes é furada. Todos os teus padrões mentais que limitam você simplesmente são só bloqueios. Porque na realidade essa matéria não existe. Só existe a onda. Outra coisa que Jesus falava muito, a questão do amor. Isso a física quântica ainda não entendeu. Mas lá mais pra frente, mais futuramente, naturalmente vão entender que em última instância só existe essa frequência do amor, que é o que gera a vida, é o que cria a realidade. E quando começa a ver a separação, é onde começa a criar os outros tipos de sentimentos que não são harmônicos ao amor, porque estão fora da realidade. Então, se a realidade é a unidade, só existe uma onda, tudo é uma coisa só, todos somos um, tudo está conectado, esse é o padrão das realidades superiores, né? do amor e tudo mais. Aí quando você começa a enxergar as pessoas separadas, tudo dividido, uma batalha, uma guerra, um contra o outro, aí começam os outros sentimentos mais, vamos dizer assim, mais densos, mais baixos, né? Que entra na frequência ali da dor, do sofrimento, né? Porque um começa a brigar com o outro, quando na verdade as duas pessoas deveriam se ajudar, porque são uma coisa só. Aí começa a parte do sofrimento, né? Que o Buda, né, pesquisou bastante, né? Que também entendeu isso, mas cada um acabou explicando de um jeito, né? De uma maneira. Então é isso aí. Por hoje, essa vai ser a live aí. Valeu, pessoal. Até mais.